Hoje, o Brasil se aproximou dos 3.000 óbitos em 24 horas. Fake News, notícia de última hora que acaba de chegar. O Brasil bate um novo recorde com 2.286 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O Brasil registrou hoje um novo recorde com 4.195 mortes em decorrência da Covid-19. Em menos de 5 meses, o Brasil superou a marca de 100 mil pessoas mortas com a Covid-19. Covas abertas à espera de mortos pela Covid-19. O cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, considerado o maior da América Latina, se prepara para receber as vítimas da pandemia. Dezenas de covas são abertas e preenchidas todos os dias, enquanto os funcionários esgotados pedem mais contratações. Os recordes sucessivos de mortes criaram um cenário assustador. Os cemitérios não estão dando conta dos sepultamentos e já começa a faltar matéria-prima para a fabricação dos caixões. No início de janeiro de 2020, o mundo teve conhecimento da primeira morte causada por um vírus até então desconhecido pela ciência. Foi na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Em março do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid-19. De janeiro até este mês, o vírus havia se espalhado e estava presente em todos os continentes e na maioria dos países. Tudo mudou, inclusive a maneira como passamos a encarar a morte. O ser humano foi forçado a enfrentá-la na sua forma mais misteriosa e rápida, sem tempo para as despedidas, que passaram a ser improvisadas. Este novo modelo de enterro alterou também o processo de luto. Todo mundo que perdeu alguém para o coronavírus teve uma dor adicional, a falta de uma despedida. Perdemos o vínculo com a fórmula secular de velar os nossos mortos, para ver os nossos entes queridos serem arrancados de nós, sem ao menos tempo para um abraço ou para um beijo. A pandemia, ela mal começou aqui, ela começou em março, né, aqui. Março do ano passado, de 2020, né? Quando ela começou, eu perdi um tio, no dia 24 de março. Então, meu tio, ele ficou doente mais ou menos dia 14, né? Começou a sentir os sintomas e foi para o hospital, mas já foi com falta de ar. Meu irmão estava internado, a gente não pôde nem falar para ele que meu pai tinha morrido. E meu pai, ele foi entubado num sábado e ele ficou acho que quase 15 dias entubado. Ele perdeu uma irmã no dia que na véspera que ele foi entubado. Então ele morreu sem saber que a irmã dele também tinha morrido. O meu pai morreu no auge agora da segunda leva da pandemia. São Paulo estava um caos, acho que você deve ter visto o meu vídeo, a gente não tinha carro funerário para buscar ele, o hospital me ligando porque já tinha que dar o lugar onde ele estava no necrotério para outro corpo. Mas nenhum velório a gente conseguiu fazer. Mas aqui em São Paulo, o serviço funerário está um caos. O meu pai morreu na sexta-feira, eu só consegui enterrar ele hoje. Não tinha vaga em cemitério, não tinha carro funerário. Além da dor da perda, a dor dessa pandemia terrível que não passa. Aqui em São Paulo, eu presenciei o desespero das pessoas tentando enterrar pessoas, tentando um carro funerário. O meu pai passou 2 dias no necrotério do hospital, o hospital me ligando, me pressionando para eu ir retirar o corpo dele. Eu não tinha transporte para carregar o corpo do meu pai para o cemitério. Ele era muito amado no bairro e esse ritual do velório e do enterro, de não ter as pessoas que amavam ele e ele amava, poder se despedir. A minha mãe, com medo da Covid, não queria fazer aglomeração, que ela também já é idosa. Foram tantas coisas que eu precisei resolver para poder estar à frente da minha família numa liderança de
de falar, não, então tá, a gente não vai fazer o velório. Ah, tudo bem, então não sei o que lá. Ah, então, tudo eu tive que resolver, e isso foi muito pesado para mim. A gente não deveria ter ido? A gente não deveria ter ido. Mas eu precisava ter ido porque eu percebi que era a última vez que eu ia ver a minha avó. Eu não sabia o que fazer, sabe? Você fica pensando um monte de coisa, mas acho que a sensação maior que vem, assim, na hora que você digere tudo é a perda, sabe? Depois, assim, você fala, ele morreu, tipo, é isso, não tem mais. E aí, quando teve aquela despedida com todo mundo, sabe? Eu fui a última pessoa a falar, então, tipo, foi muito difícil, porque, assim, você escuta o depoimento de todo mundo. No dia 26 de junho de 2021, a morte do professor André Russo, do curso de jornalismo da PUC São Paulo, chocou toda a comunidade. Sem uma despedida presencial, 6 dias depois da sua morte por complicações da Covid-19, professores, alunos e funcionários da PUC realizaram uma emocionante despedida virtual em homenagem ao professor. Concretizava-se ali, naquela cerimônia virtual, o luto e a despedida do professor Russo. O Russo ensinou tanto pra gente, era uma aula de assessoria de imprensa que ele deu no segundo semestre de 2017, que a gente entrou em 2017. E a esses tempos, essa semana, né, a gente comentou, assim, a gente tava comentando o quanto a gente lembrava dele, né, e o quanto a gente gostava de ficar na aula dele. Mas naquele dia da despedida, sabe, tipo, foi muito importante pra mim, porque eu senti que a PUC, mesmo virtualmente, conseguiu fazer uma despedida pro Russo. Tanto que depois daquele dia eu nunca mais chorei. Parei de chorar, assim, sabe? Tipo, eu ainda fico emocionada, tipo, eu sinto arrepio, mas aquela foi a despedida. A pandemia pegou a gente de assalto, totalmente, e numa ilusão de que seria, no Brasil, por exemplo, né? Quando tudo fechou dia 20 de março, se pensa assim, são 40 dias e tudo vai voltar ao normal. E aí não voltou, nem 40, nem 80, nem 120, nem um ano. Sim, nós vamos ter que inventar, mas tem que ter o ritual, porque somos humanos. Tudo tem que passar por uma certa construção metafórica. Então, na medida em que pessoas com Covid, quando morrem, não podem ser veladas, né? A sensação que as pessoas têm é que não morreu, porque você não se despediu. E de despedir, como se a gente fosse se ver dali 2 semanas, talvez daqui 3 semanas, né? E já veio a pandemia, e vamos esperando, né? Em breve a vacina vai chegar. E não chegou. A vacina não chegou, a pandemia não passou, e de repente ele se contaminou. E foi tudo muito rápido, né? O meu tio, ele era relojoeiro. E tinha uma relojoaria aqui em Bragança. Então ele era do comércio. Ele foi uma das pessoas que se contaminou no comércio, né, no comércio aberto. 10 dias de hospital entre o quarto e a UTI, e ele foi entubado na UTI. Quando foi entubado, eu já percebi que não seria muito difícil ele sair, né? Então, por uma semana, depois que ela se internou, que liberaram a idade dela. E ela foi piorando e faleceu. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas que lidam já estão muito insensíveis, né? As pessoas vão chegando, vão pegando aquele corpo, né? Aquela pessoa, e vão levando, olha, acabou, vambora. E foi horrível, porque o carro fúnebre, eu não conseguia alcançar ele, de tanto que o cara correu, provavelmente porque tinha que voltar a pegar mais corpos, que foi no auge, né? Então, foi isso, o resto fica dentro da gente, numa mistura muito difícil da gente traduzir em palavras, mas que isso vem à tona de vez em quando, né? Isso vem e te toma, te leva para uma emoção muito ruim, né? E evito ao máximo, minhas emoções, a não ser quando estou sozinho, né?
quando esse buraco que fica em mim, eu olho para ele, um primeiro mecanismo que a gente tem é de ter um certo anestesiamento. Não é possível que isso tenha acontecido. É até um momento de negação. Não é verdade. Né? A gente às vezes fala isso claramente, mas às vezes a gente, por ser tão forte o impacto, a gente nega mesmo. Se isso demora muito tempo e a pessoa nega com muita veemência, não, nada disso, ou então, vamos para a vida, vamos trabalhar, é assim mesmo, entra na euforia, na mania, e ela está escamoteando, ela está colocando aí de lado, ignorando algo que é muito importante, e eu temo por isso, porque isso vai aparecer lá na frente. Uma outra situação de perda, o que acontece com a minha vida mental? Ela, até para poder lidar com essa situação nova, ela é arrastada atemporalmente para aquela situação que eu não elaborei ainda, que eu passei batido. Então, é como se agora eu vivesse um duplo luto. Tem um efeito cumulativo, muitas vezes. Então, os rituais, eles são muito importantes justamente porque eles fazem com que não só a gente possa ter um apoio coletivo nessa elaboração, quanto também a gente possa ter um momento de, assim, poder olhar para isso. Um momento de poder, em vez de negar, a gente olhar. Eu digo para você que é algo brutal, uma mistura de revolta, de dor, de impotência, né? Eu pensava o tempo todo, meu Deus, há uma semana, menos, né? Acho que foram alguns dias, e liberou a idade dela. Eu já tinha tomado. Mas é horrível você ter uma companheira de 18 anos em que você acorda, trabalha junto, volta junto para casa e de repente você perde essa pessoa por uma doença que já tinha uma vacina. É muito brutal. É muito brutal. E mais bruto ainda saber que ela poderia estar viva, né? A gente sempre brincava, né, que ninguém queria ir antes um do outro. Mas tá aí. Primeiro, a gente não sabia que não podia reconhecer corpo. Não podia. Né? E não pode, você interna o teu familiar, não vê mais ele, não tem mais nenhum tipo de comunicação, principalmente como meu tio foi entubado no primeiro dia, porque ele já chegou com falta de ar, então a gente não teve mais contato algum com ele, nem as filhas, nem a esposa, nem a família. Então foi internado lá e de lá pro cemitério. Então, uma coisa terrível. A gente foi fazer um enterro não digno, né? Porque o caixão chega naquele carro, aí eles transportam para um carrinho, né, menor, ou desce com aquele carro mesmo. No nosso caso, eles desceram com aquele carro mesmo, e aí eles já falaram, olha, vocês podem descer que a gente já vai para a cova. Eu falei, como assim? É direto para a cova. Gente, mas a gente não vai ver, não vai parar, não, é direto. E a gente desceu. Aí fomos até o local da cova e chegou lá, eles tiraram ele do carro e enterraram. Quanto tempo isso durou? Menos de 5 minutos. Foi uma despedida muito difícil. Eu chorei muito, eu pedi muito para o coveiro deixar eu ver,
ele, queria ver ele, queria orar ali por ele, mas não deixaram. Foi o tempo de tirar, caminhar até a cova com ele, com o caixão. Aí eles colocaram a corda, tem 2 tábuas, né? Eles colocaram em cima das tábuas. Nesse momento eu implorei muito para ver, eles não deixaram. A minha prima começou a chorar, se desesperar, eles não deixaram. Aí ela ficou de longe e eu fiquei ali. Aí eu fiz uma oração de Pai Nosso e enquanto eu estava no meio dessa oração, eles já tinham descido o caixão e já começaram a jogar terra. Foi muito rápido. Os médicos falaram que a situação estava muito crítica e que a gente tinha que começar a pensar na possibilidade de se despedir da minha avó. E aí me doeu muito quando eu vi o meu pai conversando com os irmãos sobre velório, enterro, né, que não teve velório, mas assim, enterro, caixão, essas coisas. E ali eu entendi que eu ia perder minha avó. Então foi muito difícil, assim, lidar com o luto. Muito difícil. Tá sendo muito difícil. Eu lembro muito da minha avó, eu tenho memórias muito fortes dela, assim. Eu tentei pensar nas pessoas. Eu tentei transformar a minha dor em amor. Porque as pessoas, elas não estão nem aí com ninguém. O país está um caos. Tanto no setor da saúde quanto no setor funerário, gente. As pessoas estão morrendo todos os dias. Eu vi meu pai dentro de um... Ele estava já numa câmara frigorífica, embalado, né, com... Esqueci o nome, mas é como se fosse uma embalagem plástica, né, são 2. E eu vi ele de ponta cabeça, porque tiraram o corpo, ele não estava nem de frente, né? Você vê de longe, a equipe do hospital estava toda paramentada, ele estava de máscara, então a gente nem pôde entrar na câmara, a gente viu da porta, eles puxaram um carrinho. Então é horroroso. É muito ruim. A gente, enfim, é só quem passa, realmente. Por isso, para ter dimensão do que é a dor de você viver, no meu caso, né, 40 anos como uma pessoa que me deu a vida e na hora dela dar a vida dela, a gente não consegue nem se despedir, nem nada. Acho que é como um filme que você pega um trecho desse filme, você corta aqui e aqui e junta. E aí você vê a história e não faz sentido, porque parte desse filme foi cortado sem que você quisesse, né? De uma forma dura, abrupta. A minha avó morreu por descaso. Minha avó morreu por descaso do Estado, do governo. Porque o Brasil é o único país do mundo que parece que trabalha a favor do vírus. Então, acho que isso me dói mais, assim, porque eu entendi que a minha avó podia estar aqui. Só que o que me deixa mais triste é que a minha avó tinha 88 anos. E se as vacinas tivessem sido compradas, a minha avó teria sido vacinada. Então isso me deixa muito chateada, porque foi muito quase. O governo federal rejeitou milhões de vacinas da Pfizer em agosto. A Pfizer veio, ofereceu para o governo falou, não queremos. Foi isso que aconteceu, isso é fato, isso está provado, né? Então, eu sei que aos 72 anos, em março de 2021, meu tio estaria vacinado. Ele estaria aqui. É muito maluco pensar, né? Assim, aí algumas coincidências trágicas. Na semana em que meu pai descobriu que estava com Covid, ele ia vacinar. O que essas pessoas não entendem é que elas vão pagar centavo por centavo. E não que eu queira, não, mas a cobrança
virada dessas minhas emoções e de mais milhões, milhares que morreram. Então eu também tenho essa parte que faltava uma semana. Eu pedi pelo amor de Deus pro prefeito vacinar a gente. Ele não quis. E por 5 dias. 5 dias. Não é possível. Não é possível, sabe?